Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus e da equipe espiritual Paz e Luz que daremos início a mais uma live do Papo de Amigos. Hoje, com um tema super importante, vamos falar sobre o Outubro Rosa. Será uma live diferente hoje. Teremos aqui 3 grandes convidadas que estarão aqui na nossa live de hoje. A Dona Fátima, a Dona Sônia e a Doutora Roberta. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Outubro Rosa, a prevenção do câncer, o câncer de mama, o câncer nas mulheres. Nós teremos aqui uma participante, a Dona Fátima, vai contar o seu relato de vivência com o diagnóstico de um câncer, como foi receber um diagnóstico, como foi combater e vencer um câncer. Também teremos a Dona Sônia aqui, são 2 pessoas iluminadas, trabalhadoras espíritas, e a Doutora Roberta, psicóloga, já nossa parceira aqui do canal, que nos prestigia sempre aqui. Então nós vamos bater um papo, hoje é o bate-papo das amigas, né? Estarei aqui intermediando, mandando um abraço pro Matheus e pro Professor Luiz, que gentilmente cedeu os lugares aqui na live para as nossas convidadas. Não teria como todos participarem ao mesmo tempo, porque existe a limitação de 4 participantes. Então, o Matheus e o professor, claro, estarão acompanhando a nossa live, mas não ao vivo. É muito importante essa live, é uma live diferente, é uma live especial do Outubro Rosa. O outubro está acabando, é sempre um mês de prevenção, é um mês que a gente fala muito sobre a questão do câncer. Então, é muito feliz para nós do Papos de Amigos conseguir reunir essas 3 mulheres maravilhosas aqui na nossa live. Lembrando a todos que a nossa live fica salva no nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Lá você encontra todas as nossas lives. Você pode curtir, compartilhar os vídeos. É muito importante que você deixe suas críticas, sugestões, elogios, para a gente sempre ir melhorando. Eu já vou adicionar aqui as participantes. A Dona Fátima já está online, a Dona Sônia está online. Vou adicionar também a Doutora Roberta, pedindo sempre a todos os nossos amigos que aqui se encontram que participem da live, tirem suas dúvidas, mandem perguntas e vamos bater aquele papo. Hoje o papo de amigos está um pouco diferente, é o papo das amigas, né? Com a permissão do Mestre Jesus e da espiritualidade, que nós faremos essa live tão especial no dia de hoje. Eu vou já adicionar aqui as nossas convidadas e também conto com a participação e a presença. Lembre, o relato, as perguntas, as dúvidas é muito importante para a gente sempre. Opa, bagunça, ninguém olha para bagunça. Como é que eu viro isso aqui, gente? A gente tá tão bonita aqui. Pronto! Aí, vocês viram a bagunça? Eu faço bagunça. Boa noite, doutora Ai, Roberta. boa noite. Ai, gente, aqui de novo. Seja Olha bem-vinda nós aqui outra vez. à nossa live do Papo de Amigos. Já nem preciso falar que você é convidada, você já é integrante do Papo de Amigos aqui. Eu estava falando às pessoas aí, gente, de como é especial essa live para a gente ter 3 mulheres. O professor Matheus, o professor Luiz e o Matheus concederam os lugares deles aqui para a gente fazer essa super live aqui do Outubro Rosa. Então é muito importante para a gente essa participação. Agradecer mais uma vez a colaboração da senhora sempre com a gente. Eu vou adicionar os vários amigos aqui, já estão dando boa noite. O Pena colocou aqui, ó, bonita camisa, Rômulo. Obrigado, Pena. Eu vou adicionar. Tá mesmo, hein? Você tá no pique hoje. Não é? É uma live especial, 3 grandes mulheres aqui na live. Então é muito importante, é uma live especial. Eu estou adicionando já aqui a Dona Sônia e a Dona Fátima para a gente iniciar essa live tão especial no dia de hoje, né? Para a gente. Eu passo a palavra para a senhora, doutora, para a senhora se apresentar já para quem ainda não te conhece. Primeiramente, muito prazer a todos, tá? Prazer aí muito obrigada pelo convite.
né, o carinho de todos vocês. Boa noite aí pro pessoal. Tá vendo, gente? Tem mais gente que começa a live com a câmera ao contrário, ó. Tá Avisa ela vendo? aí, Rômulo. Eu agradeço o convite, agradeço de coração aí o carinho de todo mundo. E passo a palavra aí para quem está chegando, né? Para cumprimentar essa mulherada linda aí que está chegando na nossa live aí também. Isso. Quem são, né, Rômulo? Me apresenta aí as Tá amigas. aqui as duas meninas, Dona Sônia e Dona Fátima, são pessoas maravilhosas. Doutora, deu um trabalho para trazer essas duas aqui na live, Olha, você não imagina. Elas não queriam assinar o contrato de jeito nenhum. imagina! De jeito nenhum. Livre, espontânea pressão. Isso, livre e espontânea pressão. Mas com a permissão do Mas, Mestre ó, Jesus e a graça da espiritualidade, eu sempre falo, tudo tem o momento certo e a hora certa de acontecer. Eu vou passar a é palavra verdade. para a Dona Fátima se apresentar um pouquinho, depois eu passo para a Dona Sônia, e aí a gente começa hoje o Papo de Amigas, né? Que é muito especial. Hoje Faltou a peruca, Rômulo. Não é? Eu tentei até, a gente pensou em colocar 4 mulheres, mas a gente precisava de um integrante aqui ao vivo para a gente fornecer essa live. Dona Fátima, É gratidão verdade. mais uma vez. Eu sei que você não gosta que chama de Dona Sônia, Dona Fátima, mas eu não consigo, às vezes eu até tento. É um prazer imenso ter a senhora aqui para contar, para bater esse papo com a gente, contar a tua história, uma história real. Ela venceu o câncer, combateu como é, na real, receber um diagnóstico, né, de um tratamento de câncer. Então é muito importante. A dona Sônia é uma pessoa maravilhosa, trabalhadora espírita também, teve o privilégio de trabalhar com o grande Chico Xavier também, tem muita experiência, muita vivência. E a doutora Roberta, que já é nossa parceira aqui. Dona Fátima, seja bem-vinda, a palavra é toda sua. Muito obrigada pela acolhida. Boa noite, Rômulo, amiga Sônia e querida e admirada doutora Roberta. Obrigada, obrigada. E muito honrada de participar com você, doutora. Imagina, gente. Eu fico até. Obrigada. Dona Até, Sônia... até a unha está participando, ó. Ah, hoje ela Obrigada. está até com a unha rosa. Dona Sônia, seja bem-vinda. Gratidão por ter aceito o convite, estar aqui com a gente. A Dona Sônia, a Dona Fátima já é participante aqui da Live Papo de Amigos, está toda terça-feira aqui com a gente, né, doutora? Ela sempre acompanha as nossas lives, participa com comentários, com dúvidas, ajuda a gente, auxilia, a gente aprende muito com essas duas. Então, agora eu vou passar a palavra para a Dona Sônia. Eu acho que a internet dela caiu. Vamos ver se ela volta. Agora é só virar a câmera, Dona Sônia, para a gente... Isso. Não, sabe que... Aí, agora sim. Não. Deve estar caindo. Isso. Deve ser o sinal dela. A internet dela aí. Vamos ver se ela consegue. Isso, Agora sim. Não, Rômulo, sabe? Boa noite, Rômulo. Boa noite, Fátima. Boa noite, doutora Roberta. É um prazer estar aqui. É que essa hora o pessoal está mandando boa noite. Aí fica entrando no WhatsApp, entendeu? Sim. Mas é um prazer estar aqui, viu, Rômulo? Com a insistência, você venceu, né? Estamos aqui, vamos lá em frente, né? Vamos aprender Até minha mãe bastante. mandou, volta, Dona Sônia. Oi? Até a minha mãe mandou, volta, Dona Sônia. Ah lá. Lembrando, né? A Dona Sônia e a Dona Fátima aqui, seu Alberto tá aqui na live também. Olha que participação especial, tá acompanhando a nossa live hoje também. Um abração pro seu Alberto, pro Eduardo, tá todo o pessoal lá do nosso centro também, que toda terça-feira, com a graça de Deus, nos acompanha aqui, sempre com os assuntos e nos ajuda. Então, hoje nós vamos iniciar uma live especial. Nós trouxemos 3 mulheres aqui para falar sobre o Outubro Rosa, para falar sobre a questão do câncer de mama, sobre a questão do câncer, que é muito importante. Lembrando que não é somente o outubro que tem que ter esse olhar criterioso, não é somente no Novembro Azul também que os homens têm que cuidar da saúde. Durante todo o ano a gente tem que ter, porque o câncer
o quanto antes ele é detectado, a chance de cura, de vencer essa doença, aumenta muito. Então, nós trouxemos a dona Fátima aqui, que passou por isso, recebeu um diagnóstico pesado, né? Depois a doutora vai explicar o quanto é impactante uma pessoa receber um diagnóstico desse para a gente. Eu não sei quem quer começar, se a doutora quer começar, se a dona Fátima quer começar a explicar o que aconteceu, contar um pouquinho da sua história. Dona Fátima, a senhora quer começar como tudo aconteceu, como surgiu, o quanto foi impactante, o quanto foi importante o apoio da família, do Marcos, da sua filha, o quanto foi importante a espiritualidade em tudo isso, a fé acima de tudo, o quanto auxiliou. Eu vou passar a palavra para a senhora, aí a gente vai tocando essa live. Boa. Bom, Rômulo, eu acho importante a gente começar falando sobre esse movimento, que deu início na década de 90, né? E nos Estados Unidos. E quando houve a primeira corrida, é que foi lançado por uma fundação, Susan G. Komen, o Laço Cor-de-Rosa, que significou a luta contra o câncer de mama. Então, eu acho muito importante a gente conhecer um pouquinho da história desse movimento. E que depois, sim, em 97, passou a ser instituído outubro como o mês da prevenção, né? Da informação, aliás. Então, assim, no meu caso, não foi câncer de mama, porque a gente fala no câncer de mama, mas nós estamos sujeitos a qualquer tipo de câncer. E eu não tinha a mínima ideia de que eu estava com câncer, porque eu não sentia dor nenhuma, nada. E fui consultar um médico por uma outra questão, e ele achou a minha aparência preocupante. Me achou um pouco pálida e pediu alguns exames urgentes. Na ocasião, quando ele teve o resultado, imediatamente ele pediu para que eu me internasse, porque assim, a desconfiança era que fosse leucemia. E aí eu comecei a passar pelo processo dolorido, que são os exames. E foram feitos vários exames, mas não dava o diagnóstico de leucemia. Então, foi feita uma investigação. E depois de um certo tempo, foi detectado câncer no duodeno, que é um local, assim, meio difícil de acontecer, não impossível. E aí, acho que em 2 semanas, eu já estava no Hospital do Câncer, em São Paulo, para fazer a retirada desse tumor. Quando foi diagnosticado, esse período foi mais ou menos de 1 mês, pode-se dizer, mais ou menos de exame. E quando foi diagnosticado, ele era, eu vou mostrar mais ou menos, ele era mais ou menos desse tamanho. Era grossinho. E quando foi feita a cirurgia, ele já estava do tamanho de um pêssego. Olha. Grande. Era um câncer, assim, agressivo, porém conhecido como benigno, porque ele é retirado e não causou metástase. Então, o tumor, isso foi informado lá dentro. Todo tumor é cancerígeno. Porém, tem o benigno e o maligno. O maligno que sugere a metástase. Mas para eu ter esse diagnóstico, doutora, aí que foi difícil. Porque quando o médico veio com o diagnóstico, eu estava sozinha, meu marido estava trabalhando. Na época, ele trabalhava na TAM. E ele não queria falar para mim. Queria me poupar. Mas é lógico, a gente tem um pouco de... Então, via que tinha alguma coisa muito séria. E eu falei para ele, não, eu sou a pessoa mais interessada, eu quero que você fale para mim. Aí ele explicou que era possivelmente um câncer, tá? Foi com toda a delicadeza falando. E aí eu fiquei muito preocupada em dar a notícia para as pessoas, principalmente para minha mãe, que já tinha perdido um filho. Então eu fiquei assim, sensibilizada pelo outro e não por mim. Porque eu ficava pensando, eu falei para ele, eu não vou falar para ninguém,
só para o meu marido, porque minha mãe já sofreu a perda de um filho, e eu acho isso muito... E também eu acho que eu estava me guardando, eu estava com receio. Aí ele sentou na cama e pegou na minha mão e falou assim, olha, Fátima, uma dor, um sofrimento e até uma alegria que você não divide é uma gota de veneno que você toma. Aí ele falou para mim, o que é que você tem? Aí eu falei assim, aquela doença. Ele falou, não, o que é que você tem? Eu falei assim, aquilo, né? Eu não queria falar o nome. Ele falou, eu quero que você fale o que é que você tem. Eu falei, câncer. Ele falou, pronto, você já deu o primeiro passo para se curar, para enfrentar e ser vitoriosa. E assim foi, doutora. Eu conseguia ver tudo à minha volta, mas eu não me enxergava na situação. Parecia que eu estava vendo um quadro na parede e eu tudo, me via naquele quadro, mas eu não sentia, porque eu não sentia dor. Então é isso que é o preocupante. Inclusive o câncer de mama, muitas vezes ele é indolor. A pessoa sente, pode fazer o autoexame, mão na cabeça, faz, e ele não causa dor. E uma coisa que eu aprendi também dentro do Hospital do Câncer, que a maior incidência de câncer de mama é na mulher, porém o homem também. Também passa por isso. E aí uma enfermeira do hospital falou para mim, Fátima, a mulher cuida. A mulher olha para o filho, para o marido, para o vizinho, ouve uma amiga, mas ela não se olha, ela não se percebe. E o nosso corpo vai avisando e a gente vai dizendo, depois eu vejo, toma um chá, isso não é nada. Então, isso me tocou muito, porque aí eu aprendi a me ver, a me olhar, a me perceber e a me tocar, o que é muito importante. E, graças a Deus, estou aqui. Vou fazer assim, um acompanhamento sempre para o meu bem. Estou bem, curada, graças a Deus, curada. Fiquei 30 dias internada, passei pelos processos normais, mas estou bem, graças a Deus. Agora é só uma história. Doutora? Entendi. Que história, né? Que história, sem dúvida. Mas, doutora, que me fortaleceu muito o meu marido, a minha família, a minha filha, que era criança, e ela acordava de madrugada para saber se eu queria remédio, porque ela achava que a todo momento eu precisava de remédio. E é o meu marido, que foi e é um grande companheiro, uma grande pessoa. E eu não só amo, como eu passei a admirá-lo como pessoa, por tudo que ele fez e faz. Sim, sem dúvida alguma. Desculpa só perguntar duas coisas, se você se sentir confortável em falar. Claro. Na época que você recebeu o diagnóstico, qual era a sua idade e qual era a idade da sua filha? Eu tinha... Eu tinha acho 40 e poucos anos, mais ou menos. Tá por volta de 20 anos. A minha filha estava com 8. Com 8, entendi. Hoje ela tem 28. Então, já há 20 anos essa história. Mas acompanhando, né? Todo cuidado que, como o médico disse, é para o resto da vida. Sim, sem dúvida. O paciente oncológico, né? Então, o pessoal que entra para fazer agora vai fazendo monitoramento, acompanhamento, sempre vai fazendo um exame, sempre vai fazendo um hemograma mais intenso, um tratamento mais. Perguntei a idade de vocês, porque assim, é percebido a proporção vamos dizer assim, de sentimento, a dimensão dos sentimentos, o misto de sentimentos, o turbilhão de sentimentos que acontece, né,
na cabeça da mulher, principalmente, eu vou focar hoje um pouco mais no Outubro Rosa da mulher, né? Porque daqui 15 dias a gente já vai estar falando dos exames dos homens e tudo mais, não menosprezando, claro, mas eu vou trazer um pouco mais essa questão para o lado das mulheres, lembrando também que tem o autoexame para o homem, tem todo o cuidado, não menos importante, né? O choque todo. Mas, assim, os acompanhamentos que eu fiz, por coincidência, foram até hoje mais focados nas mulheres que me procuraram e tudo mais. Era percebido, por exemplo, no caso do diagnóstico, quando a mulher fala sobre a doença, a dificuldade que tem de assumir, principalmente, não no sentido de assumir porque ela precisa mostrar que é forte, ela entende o momento da fragilidade dela. E essa questão pode gerar uma depressão lá na frente, 10, às vezes a 25% de chance de desenvolver uma depressão. Por quê? Ela entende que, assim, ela precisa ficar um pouco mais recolhida. Não quer falar com muitas pessoas, às vezes é um isolamento social, às vezes ela não quer muito contato. Mas o que eu falo para aquela mãe, o que eu falo para aquela mulher que tem a criança, principalmente a criança pequena, antes da fase da adolescência, onde a criança não está entendendo muito aquela ida e volta de mãe para o hospital, aquela ida e volta de internação. Então, eu tenho algumas experiências, né, só para dar uma ilustrada para vocês, dos dois pilares, assim, dos dois grandes pontos. A mãe que deprime porque acredita que vai falecer, que vai virar óbito, que não vai vencer o câncer e vai deixar a criança, o desespero dessa mulher, e tem uma mulher, a mãe, né, que acredita que ela vai conseguir vencer tudo, porque ela quer terminar de criar o filho, a filha, né? Então, assim, é muito intenso nós falarmos do câncer quando nós pensamos assim, tadinha, ela tem uma filha pequena, mas ninguém conversou com ela. E dentro dela, às vezes, ela está com gás, com uma garra, com uma força. Depois de vencer aquela ideia da negação, não, estou com câncer. Imagina, esse médico está maluco. Vou pegar outra opinião. Muita gente passa por esse cenário, né? Principalmente aqueles assintomáticos, esses que não estão sentindo dor, né? Vamos buscar uma segunda opinião, porque o que esse médico falou aí é maluquice. Chegou em frente a outro diagnóstico, sim, é câncer, você tem que fazer o tratamento, vamos lá. Acontece muito isso. Eu preciso que o paciente fale, porque o primeiro risco de não dar certo o tratamento é quando ele nega o câncer. Então, quando a pessoa fala assim, eu estou com aquela doença lá, eu estou passando por aquilo lá, é como se... Eu entendo quando ele quer dizer isso, porque ele não quer... Tem muita gente que tem essa questão da lei da atração. Então, assim, eu não vou falar que estou com câncer, porque isso vai piorar meu câncer. Ok, eu respeito isso também. Só que o fato de a pessoa pronunciar, entra na cabeça dela uma ideia de que a luta vai ser grande, mas em momento nenhum é imediata a ideia de que ela está vencida, né? De que ela foi derrotada, vamos dizer assim. Então, esse parâmetro do comparativo que eu fiz de alguns casos, que eu ouvia muito, pacientes oncológicas que tiveram crise de ansiedade, síndrome do pânico, graves, sensação de perseguição, a certeza da morte. Tem alguns casos de depressão que é o mais, assim, o pouco visto, a depressão mais intensa, mais difícil de ser tratada, aquela que muitas vezes era levado mesmo para o hospital psiquiátrico, quando existia a internação psiquiátrica, porque a paciente entrava num franco surto, que é o pior estágio da depressão, que é quando a pessoa acredita que ela está podre por dentro. Essa é a palavra, por mais estranha e pesado que pareça. Então, o estágio, tanto é estranho que é pouco falado. Então, o paciente chegar na minha frente, chegar diante de mim e falar assim, eu abro a boca, eu sinto o cheiro de podre. Nossa. Só que é uma coisa da cabeça. Ele está com câncer, vamos supor, está com câncer inicial,
descobriu agora um câncer de mama, descobriu agora um câncer de pulmão, conversamos pouco sobre esse câncer, mas o estágio depressivo que essa pessoa entra, o nível dessa depressão é um dos que a gente, assim, é raro você ouvir falar. Por quê? Porque que não se ouve falar? Porque as pessoas que entram nesse nível, elas são internadas. Chegam a ficar em alas psiquiátricas de hospitais comuns, porque não se pode deixar essa pessoa no convívio, porque ela pode vir ao suicídio, né? Porque ela acredita que ela está podre, ela acredita, e a palavra que ela fala é essa, não sou eu que estou dizendo, né? Então ele fala assim, que do ouvido dele sai, do ouvido dela sai uma cera que cheira podre, da garganta sai uma saliva que cheira podre, e não é. É o nível da depressão, entra num delírio, numa alucinação, que a pessoa passa a acreditar naquilo e complica muito mais para a equipe médica o tratamento. Então, isso foi só um parênteses que eu coloquei. Mas a minha pergunta em relação à idade é justamente isso, porque quando a criança, quando já é um filho ali dos seus 18, 20 anos, eu percebo que a maneira como os pais lidam com isso é diferente, né? Então, um filho maior, a mulher que já tem um filho adulto, ela lida com esse câncer de uma forma diferente. Agora, a mulher que tem um filho pequeno, até 10 anos, filho de 4 a 5 anos de idade, a gente percebe o quê? Ela tem aquela necessidade de sarar porque ela quer terminar de criar essa criança, né? Em alguns casos. Outros, ela começa a pedir para pessoas fazerem esse papel, elas percebem, isso eu falo ainda no primeiro contato com o diagnóstico, tá? Eu não estou falando de casos onde a mulher já está sendo comunicada que é irreversível, que o câncer já virou metástase, nada disso. Mas lá no primeiro contato, quando ela recebe o diagnóstico, então eu já vou avisar a avó da criança, a minha mãe, ou a minha sogra, vou avisar a madrinha, a minha cunhada, não sei quem, minha irmã já começa a procurar gente para virar a mãe dessa criança, quando na realidade precisa viver todas essas etapas, né? Depois existe uma aceitação lá na frente, onde ela fala, ok, esse é o tratamento que eu tenho que fazer, vamos lá, o que vem por aí? Qual é a próxima etapa, né? Levando sempre em consideração que não tem etapa fácil, né? Seja até o câncer do duodeno, o câncer de mama, o câncer na cabeça. Eu acompanhei uma paciente que teve 16 tumores na cabeça. Então, nós ficamos assim, chegou um momento assim que a única vontade de a gente era de pegar ela no colo, abraçar e falar que ia ficar tudo bem, né? Porque realmente ela foi muito guerreira, né? Então, tivemos assim várias fases desse tratamento dela com relação a esses tumores. Então, estamos aí. E vou dar a palavra para nossa amiga ainda, para a gente conversar um pouquinho. Vamos lá, dona Vera. Se eu confundir, gente, não repara não. Mas... Dona Fátima, agora vamos... Sônia e Fátima. De onde eu tirei Vera, pelo amor de Deus? Vamos lá. Acho que a internet dela caiu. Ó. Mandaram um zap para ela lá, travou. Pronto, voltou. Foi. Então, doutora Roberta. Travou a dona Sônia. Travou a dona Sônia. Ela vai voltar. Não, para de mandar zap para dona Sônia agora. Hein? Esse horário, a doutora Roberta estava falando, né, assim, a dificuldade que é, né, para encarar. Aí eu penso assim, da mesma forma, né, para a mulher, principalmente quando é um câncer de mama, na autoestima dela, né? O que ela vai pensar nisso também, vai pensar quando tem que mutilar essas coisas. Eu passei isso com uma amiga na empresa. E ela fazem o quê? 16 anos que descobriu, foi no começo. É uma das piores fases, viu, gente? É uma das piores fases, realmente. Então, fez o tratamento. Então, ela precisava muito de apoio. Como nós éramos todas, ela era gerente de um setor, eu de outro, então a diretora da empresa falou assim, vocês precisam agora se juntar. São ligações que estão entrando para ela?
Vou ter que falar para minha filha mandar para o pessoal não ficar mandando zap agora. Bom, e então você tem que se unir e dar apoio para a Rosa, porque a Rosa vai precisar muito disso, né? E assim a gente fez. Então ela falava assim, como espírita, ela falava, Sônia, você ora por mim? Você me leva no seu centro? Ela pedia. Eu falava, você é guerreira, você vai conseguir, você vai passar. E levava no centro, tomava o passe, ela fez o tratamento, vibrações, o nominho dela, quando ela não podia ir, a gente colocava o nome. E ela falava assim, todo dia na hora do almoço, a gente almoçava juntas, e ela falava assim, Sônia, a maior força que eu estou tendo de enfrentar esse câncer, ela já estava com os 2 filhos criados, como você disse, é uma fase mais, não é menos difícil, mas é mais fácil de controlar, porque ela já sabia que os filhos estavam criados, né? O caso da Fátima. E porque o apoio vem diferente, né? O apoio vem de outra forma. Ao invés dela ficar tão preocupada em quem vai criar, os filhos adultos, eles acolhem mais essa mãe, né? Exatamente. Então, isso a gente foi dando esse apoio e ela foi levantando e eu falei, olha, agora quando os cabelos caíram, né, todos, ela, Sônia, aqui vai ser. Eu falei, teu cabelo vai nascer mais forte, você vai ver, ele vai nascer com força. E ela falou, Sônia, quando aquele cabelo cresceu, tudo, ficou... Sônia, você falou certo, olha meu cabelo como ficou mais forte. Eu falei, claro, ele caiu todo, então agora ele nasceu com mais força, quanto mais pó dos galhos, mais frutos pendem no pé, eu ainda fiz assim para ela. Então, foi uma fase que, assim, a gente que está de fora, a gente sente a necessidade de você fortalecer a pessoa, né? Você sempre botar ela para cima, né? Então, essa foi uma experiência que eu tive assim no dia a dia com ela. A minha mãe, aos 80 anos, descobriu um tumor no cerebelo, né? E aí, a preocupação. Os neuros falavam, tem que tirar, porque senão ele pode pressionar e pode ser fatal. Tem que tirar. Tirou, descobriu, era benigno. Fez, minha mãe viveu mais 15 anos, faleceu agora esse ano, aos 95 anos, né? E aquela fé, primeiro ela fez a cirurgia espiritual. E aí foi falado, você tem que fazer a da terra. E ela foi com aquela confiança, o escapulário dela, e forte, né? Forte sempre, não, eu estou na mão de Deus. Era assim que ela falava. Então, a fé dela era muito grande, sabe? Em nenhum momento ela ficou pensando que seria maligno, que ela teria algum... Não, sempre forte, sempre ali para cima, sabe? Então eu falo, é difícil, né, ter uma pessoa assim, porque é uma fase muito... Eu não sei, doutora, eu não sei, assim, eu fico me imaginando, eu não sei, eu acho que ninguém sabe se passar por isso, só quando passa que sabe o que vai sentir, né? É bem difícil, né? Mas, é o que eu falo, a gente tem que estar pronto para enfrentar qualquer situação, né? E com ajuda sempre. Eu sempre acabo contando para as pessoas, porque você recebe ajuda. Quando você guarda para si, é difícil, fica ali, você cai numa depressão. Eu sou muito de falar, se eu tenho um probleminha, eu falo para um monte de gente e sempre vem uma solução, entendeu? E a minha filha, recentemente, indo ao médico, ela falou, mãe, ela faz o autoexame, porque isso a gente sempre faz, desde os 30 anos eu faço acompanhamento, sempre, prevenção, mamografia todo ano, eu faço 2 em 2, eles dizem, mas eu faço todo ano quando eu vou ao ginecologista, né? E a minha filha então falou, mamãe, eu fazendo o autoexame, eu senti que eu acho que eu tô com algum nódulo. Falei, então não vai esperar, vai pro médico. Fez a mamografia, deu, mas é só nódulo mesmo, assim, não deu nada de problema de tumor, nada disso, era só nódulos mesmo, né? Mas eu falei, então, a partir de agora, porque ela aos 45 anos que ela está, ela não era tão assim de ir ao médico, sabe? Mas eu sempre fui, até ela fala, mãe, você se preocupa demais. Eu falei, não é questão de preocupação, é questão de prevenção. Você se prevenindo, tudo que você descobre a tempo, dá mais resultado, né? Então, a gente tem que fazer. Aí, mas deu tudo certo, não foi nenhum problema. Porém, a minha, assim, quando você estava falando da depressão, de como que é, eu fiquei pensando nesse fato, né, de
até da autoestima da mulher, né, assim, que isso eu acho que deve ser uma das piores coisas também, né, porque você vê, se a gente corta um dedinho, a gente já sente, você imagina assim, você perdeu uma mama, ou as duas, como no caso eu tive uma tia, quando ela estava, acho que com seus 30 anos, ela perdeu as duas mamas, e faleceu só agora, também no ano passado. Então você vê que é uma coisa que se a gente previne, a gente cuida, a gente não tem a vida muito, né, para frente, não pode pensar nisso assim, que eu estava pesquisando, e 80% das mulheres, é elas mesmas que descobrem, porque através do autoexame. Então, autoexame é muito importante, né? O autoexame, os exames de sangue que a gente faz, normalmente tem que ser feito, né? Porque alguma coisa aparecendo, você já corre, né? Então, eu acho que é isso que nós temos que, assim, sempre deixar alerta para as pessoas. O autoexame, a prevenção, por isso esse Outubro Rosa, como a Fátima disse, na década de 1990 que foi descoberto, então, quer dizer, a mortalidade, inclusive, caiu muito, né? Porque as pessoas conseguiam fazer a prevenção, né? Como hoje em dia, você vê, campanha, fazem mamografia gratuitamente, então não se tem aquela desculpa de fazer, eu não tenho condições de fazer, porque existem as ONGs, né, existem muitos lugares que a gente consegue fazer isso hoje, né? Tem até algumas prefeituras que tem o hospital móvel, né? Então tem um laboratório, traz a mamografia no centro da cidade. Já vi algumas vezes aquela unidade móvel, né? Então vem aquele ônibus, né, com toda aquela estrutura para fazer o exame mesmo nas pessoas. Até fazendo uma correção sobre o meu comentário ali há pouco, eu não digo que os filhos maiores de 18 anos, eles dão um acolhimento maior, é que eles têm um entendimento maior, né? Então, o filho pequeno, a criança, ela não tem, por mais maturidade que tem a criança, ela não tem a noção da dimensão de tudo aquilo que está acontecendo. Então, às vezes, leva um pouco assim, eu vi minha mãe indo muito para o hospital, vi tal pessoa indo muito para o hospital, não sabia muito bem o que estava acontecendo. Já o filho mais velho já sabe, acompanha, entra na visita, tem toda aquela situação. Mas foi só uma anotação aí que eu quis deixar. Em relação a essa parte da automutilação, veio depressivo, não é esse nível de depressão. Em relação à mutilação, realmente, né, a esse cenário, são todos cenários, assim, momentos muito intensos, né? Então, a quimioterapia, ela é um momento muito intenso, o passo a passo dessa quimioterapia, as etapas disso, não são todas as quimioterapias hoje que deixam, que cai o cabelo, mas a maioria, né, aí o paciente não faz às vezes na radioterapia não cai o cabelo, aí não é suficiente, aí tem que fazer a quimioterapia. Então, assim, e as sequelas que ficam, essa questão da cirurgia, hoje a medicina ela já está mais avançada, tenho casos assim muito próximos onde eu vi toda a fase, né, vi assim, na medida do possível, as fases de adaptação de uma prótese temporária, né, tem um outro nome mais específico, mas assim, é uma espécie de um enxerto temporário que a medicina já hoje implanta, para que haja a elasticidade desse tecido para depois fazer a cirurgia de reparação, né, da prótese, realmente com a prótese de silicone. E essa prótese temporária, inclusive, ela é algo que eles injetam um líquido dentro dessa prótese de tempos em tempos para ela ir inflando e criando essa prospecção no tecido mamário, para que quando houver a cirurgia do implante do silicone, não aconteça uma ruptura desse tecido, né, uma situação um pouco mais complicada aí. Por que eles estão fazendo isso, né? Porque entenderam que quando há a cirurgia, que fica tudo, né, todo o tecido é tirado, às vezes até mais do que o tecido, mexe no tecido da axila, debaixo do braço, tudo. Então, essa reconstrução, ela é muito delicada, né? Então, assim, há situações em que a pessoa dificilmente consegue retomar a vida de uma forma normal,
E há outras situações onde as pessoas viveram todo esse pesadelo, mas elas não elaboram isso 24 horas por dia. Então você vê a pessoa volta a trabalhar, a pessoa volta a viver, a pessoa volta a passear, volta a se encantar com as coisas simples, com filhos pequenos ou adultos, mas a pessoa volta a ver encanto pela vida, mesmo ainda não tendo sido feito por completo essa reparação, né? Tem aquela tentativa de algumas que dão certo com o uso de peruca, outras não dão, uma usa lenço, a outra fica de boné. Uma coisa que é muito importante que poucas pessoas sabem é o frio, né, que essas mulheres, principalmente as mulheres que não têm hábito de raspar a cabeça, né? Então as mulheres quando começa a cair esse cabelo, elas passam muito frio na cabeça, no pescoço, né, quando tem assim um pouquinho de cabelo aqui embaixo, mas na parte da cabeça mesmo, então há uma atenção maior com isso, com a questão da imunidade, né? E nós vivemos aí alguns cenários bastante caóticos durante a pandemia, que foi o traumático para muitas mulheres, né? Que foi a amplitude das descobertas, né? O quanto as doenças, né? Quanto o câncer de mama foi tomando uma proporção e elas não podiam ter atendimento médico porque não estavam com prioridade. Mulheres que foram embora, faleceram realmente, não foi de Covid. Por quê? Porque naquele momento a atenção estava totalmente voltada ao Covid. Então, aquilo que nós vimos nas reportagens mundo afora, né, que parece que agora a única coisa que mata é o Covid, nós tivemos um índice muito significativo de pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer o tratamento, porque o foco, o espaço hospitalar era voltado à pandemia. E foi muito triste isso, foi lamentável, com certeza, né? Mas eu falo que, assim, ao cenário que estamos atualmente, as oportunidades de tratamento estão aí, né? Os planos de saúde cobrindo cada vez mais, apertados, mas estão cobrindo os exames, né? Então, é muito importante. O autoexame, ele fala por si só, né? Ele já é um grande passo. Claro que no caso de outros tipos de cânceres, realmente tem que ser um momento assim, aquele médico que tem aquela luz, né? Que olha para o paciente e fala assim, mas isso daí, né? Eu vivi uma experiência dessa, mas não foi com câncer, foi com uma pedra na vesícula, que o meu ginecologista, né? Fui fazer exames de rotina, e ele achou eu um pouco amarela. Não sei o que ele achou, até hoje eu não sei o que ele achou. Ele olhou para minha cara e falou, o que você tem? E eu falei, uma dor de estômago, estou tratando uma gastrite há 6 meses. Um médico extremamente conceituado de São Bernardo do Campo descobriu uma gastrite. Mas ele descobriu como? Ele apalpou meu estômago e falou que era gastrite. Então, vamos fazer um exame de abdômen, né, um ultrassom de abdômen total para ver? E era uma belíssima, de 1 centímetro rolando dentro da minha vesícula, e uma pedra na vesícula me deixando louca de dor. Então, assim, tem médicos que têm uma sensibilidade fora do comum, sobrenatural mesmo, uns anjos de luz nessa terra, que olham para você e falam assim, escuta, mas é o seu sorriso que está triste, vai fazer exame para a gente ver o que é. É impressionante, né? Então, realmente é isso. Doutora, Mas falem, meninas. o médico que me atendeu e achou que estava alguma coisa estranha comigo é de São Bernardo do Campo, eu morava lá. De São Ai. Vê que maravilha. Vai saber se não é o mesmo. Doutor Sanzi, o meu. O meu era José Almeida. Então, quanto a essa mutilação, eu tenho um sorriso de Deus na minha barriga. Eu recebi 40 grampeadas, então ficou uma cicatriz enorme, porque eles retiraram o duodeno, eles retiraram um pedaço do intestino para refazer o duodeno, tiraram um pedaço do estômago, mas estava previsto que eu tiraria o pâncreas, um pedaço do fígado, o estômago, o duodeno e um pedaço do intestino. E eu fui com tanta fé, com tanta certeza que a previsão do médico é assim, quando eu me internei, que eles estavam me preparando, porque lá no AC Camargo a gente tem um aparato maravilhoso, tem psicólogos, fisioterapeutas, todos que estão acompanhando a gente. E eles me disseram assim, olha, você vai ficar 30 dias na UTI e
se for tudo ok, você vai ficar mais um tempo indeterminado no quarto. Porém, eu já sabia que era 50% de chance de eu sobreviver à cirurgia. Aí eu falei para o médico, eu falei assim, eu vou para a cirurgia, estava prevista das 7 da manhã até as 8 da noite, eu falei, porque ia tirar tudo, né? Eu falei, eu vou sair antes do tempo previsto, não vou para a UTI e fico no máximo 30 dias no hospital. E foi exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. Não precisei ir para a UTI e foi assim uma grande surpresa, porque quando eu fui examinar, o tumor esparramava. Então, previa-se que iria tirar tudo. Quando eles abriram, pegaram assim, ele estava como um badalo de sino, pendurado. Então, só retirar. Fazem uma sepsia maior, retiram algumas coisas lá que estavam próximas, ou pedaços de algumas coisas. Mas eu nunca mais usei biquíni. Eu só uso maiô porque... Porém, eu tenho vergonha de mostrar para alguém que convive comigo, que eu falo que é um sorriso de Deus que eu tenho na barriga. Assim, Entendi. de lado a lado. E é uma coisa, você estava falando sobre síndrome do pânico. Eu tive logo depois da cirurgia, eu até comentei com o Rômulo, numa ocasião sobre isso, que logo depois eu entrei num estado de euforia extrema, que eu sentia cansaço físico da minha alegria. Eu chegava de noite, eu não suportava me olhar no espelho de tão alegre que eu estava. A alegria, a felicidade estava me incomodando. E eu morava num prédio de apartamentos, no 20º andar. Meu marido trabalhava à noite, né? Eu olhava pela janela, eu me via caindo. Sabe, como eu falava assim, gente, mas sou eu que estou caindo. E eu achava que a minha alegria era tanto que se eu me jogasse, não ia acontecer nada, porque eu superei a cirurgia, eu superei. Então, eu estava me achando super, né? Nada mais me atinge. E a única coisa que me impedia era minha filha dormindo no quarto ao lado. Porque eu falava, mas se ela levantar, se ela acordar e se ver sozinha, ela vai ficar assustada. Então, Olha só. o que me impediu foi a minha filha. Porque antes de ir para o hospital, eu sentei, eu quis contar para ela, eu quis explicar o que estava acontecendo para ela, porque eu imaginava assim, se algo me acontecer, ela vai ter uma imagem forte minha, que eu vou estar olhando por ela. E aí eu procurei, né? Porque a gente vai todo mês fazer o acompanhamento. E eu falei com o médico, ele falou assim, olha, isso também é um estado de depressão. Essa euforia que você se acha assim, imbatível, nada mais me acontece. Venci, então eu vou vencer qualquer coisa. E eu achava que se eu me jogasse da janela, não aconteceria nada comigo. É muito louco, uma situação muito estranha. Depois as coisas foram amenizando, mas eu fiquei com algumas coisas assim. Eu ficava desesperada em passar em cima de uma ponte. Qualquer coisa que tivesse um elevado, aquilo me causava uma agonia que eu tinha que parar, porque me faltava o ar e eu não sei o porquê que eu associei a isso, a uma ponte, alguma coisa que tivesse elevada. Mas hoje eu penso por causa da situação que eu me via caindo. Eu penso isso. Eu penso isso. Mas, graças a Deus, hoje, como eu falei, é só uma história para contar. Mas é muito difícil. E eu acho assim que foi uma grande experiência eu ter convivido todo o mês inteiro dentro do AC Camargo. Porque eu vi coisas lá que me provavam para mim o quanto eu era feliz. Eu vi mulheres, meninas, sabe? Que perdiam toda essa parte aqui e tinham que aprender a andar porque perderam por causa do câncer de mama. E aquilo me chocou muito. Eu falava assim, gente, eu sou feliz.
com esse retaque, com esse corte na barriga, com esses grampos aqui, com tudo, eu sou feliz. Quando você vê uma mãe ajudando a filha a aprender a andar novamente, porque você perde todo o equilíbrio, a menina tirou isso aqui, ó, até a cintura, perdeu o braço, por causa de uma menina nova. Então, é uma questão muito forte. A gente tem que falar mesmo, a gente tem que orientar, a gente tem que mostrar para as pessoas, sabe? E falar muito sobre os fatores de risco, gente. Porque existem aspectos da vida, aspectos hereditários. Tem muita coisa que você pode se poupar para não acelerar. Então, a gente, Sim. sabe, a gente tem que falar muito sobre isso, pensar, conversar com as pessoas. E eu acho que excelente essa ideia da live do Outubro Rosa. É uma coisa muito boa, que a gente fica aqui à vontade para falar o que passou, o que aconteceu, o que sentiu. E eu me sinto assim, liberta. Liberta. Sim. E a Meninas, vocês foi. me permitem ler um comentário? As pessoas estão mandando os comentários. É assim, eu fico aqui sem palavras. Pela primeira vez eu estou aqui na live. Eu, é assim, é de O uma, Rômulo Eu sem sabia que seria assim. é de uma gratidão imensa escutar os relatos da dona Sônia, da doutora, da Fátima. A intenção da live foi essa mesmo, mostrar para as pessoas, deixar as mulheres falarem. É diferente se estivesse eu, Matheus, o professor e mais a doutora. Então, um relato real, de vida real. E o que eu achei muito bonito, que a dona Fátima contou, é a questão do parceiro, né? Do Marcos, que é uma pessoa maravilhosa, que eu conheço, o casal, sou amigo do casal, tenho o prazer de ser amigo deles. A dona Sônia também, a gente compartilha o mesmo trabalho na Casa Espírita. Eu achei muito bonito, dona Fátima, a forma que você falou. O quanto foi importante o teu companheiro. O quanto é importante no momento de crise, no momento de dificuldade, você estar do lado da pessoa, você estender o auxílio, estender a mão. Às vezes, as pessoas costumam ter que, quando vê alguém com problema, elas se afastam, porque elas não querem... se me pedir alguma coisa. Você não É precisa, verdade. às vezes, auxiliar com dinheiro ou levar ao médico. Você pode fazer uma prece. Você pode fazer uma oração para essa pessoa. Você pode ter boas vibrações para essa pessoa. Então, o intuito de uma live dessa é uma história real. O quanto ela falou com amor. A gente sentiu, dona Fátima. Eu tô dando uma... sincero aqui. Quando você falou do Marcos e da tua filha, eu senti o amor que você emanou e o amor que você recebeu deles. Então, o quanto foi importante esse amor recebido, o quanto foi o carinho que você recebeu da filha e do esposo no momento tão difícil da tua vida. Eu vou ler um comentário aqui. O Matheus colocou assim, ó, live maravilhosa. Porém, estou com medo de perder meu lugar no papo de amigos com essas mulheres sensacionais. Eu acho que não é só você, Matheus. Eu e o professor e você já está demitido. Agora é papo de amigas. Nós perdemos... Eu fiquei sabendo que o Matheus não cedeu o lugar dele, não. É que agora ele ficou famoso, tá passando num programa de televisão aí, só quer saber de ser famoso. E aí Isso. sobrou uma vaga para nós, E gente. tem Nós o vamos disputar professor com nós também, que três. fez um implante capilar, tá com cabelo loirão. Próxima live vai ser o maior sucesso, gente. Vocês são demais, gente. Eu Vocês queria são fazer uma baratos. pergunta. Será que eu posso, doutora? Eu queria fazer para a Claro! Fátima uma pergunta. A Fátima é reikiana, tá? Ela faz aplicação de... Ótimo. O reiki auxilia na prevenção ou até mesmo no tratamento, dona Fátima? Auxilia. Não digo na prevenção, seria mais uma orientação. Mas ele auxilia durante o tratamento, porque, como todo mundo sabe, é emanação de energias e a gente trabalha um pouco além disso, mas totalmente auxilia, totalmente. Eu já atendi caso de uma menina também, que ela teve que retirar as 2 mamas, e eu tratei o pós-operatório dela. E Muito bacana. ajudou. Muito bacana.
Se vocês me dão licença, eu vou contar uma história. O ano era, não sei, vou falar sério. Não me lembro o ano, mas eu me lembro a idade. Eu tinha acabado de fazer 11 anos, já era uma pré-adolescente com uma formação de mamas um pouco avançada, vamos dizer assim. Na época eu era bem magrinha, mas eu tinha já o corpo mais formado, né, uma formação maior. E naquele ano eu estava tendo um problema muito sério no sangue, né? E os médicos não conseguiam descobrir o que estava acontecendo. A minha família é sempre uma família de muita fé, eu gosto de falar isso, cada um dentro da sua religião, né? Eu respeito muito todos os dois lados, né? O lado do pai e o lado da mãe, com certeza. E aí eu ficava bastante com os meus avós, né? Para minha mãe trabalhar, tudo. E a minha mãe me levava muito ao médico, né? E aí foi descoberto na minha mama esquerda, né? Eu já, uma formação, já tinha um pouco mais de mamas desenvolvidas, vamos dizer assim. E aí o médico percebeu que aquele carocinho estava crescendo e estava se formando, então, um abscesso. Então, quando você fala a respeito de as meninas, eu elevei a minha mente e eu juro, eu comecei a live com vocês, eu não lembrava disso. Mas quando você falou meninas, muito meninas, me veio na hora, assim, a lembrança. Eu com 11 anos, quase assim, 11 anos e meio, e acompanhada dos meus avós, a minha mãe já estava para chegar na Santa Casa, e a dor que eu sentia era muito forte, era uma dor assim de arrancar mesmo, parecia que ia arrancar a alma por aquele lugar. Não existia vazão, então nós não sabíamos como seria aquilo. O cirurgião marcou realmente um procedimento, seria feito em ambulatório, mas o cirurgião ia vir para fazer realmente uma fissura, né? Para tentar extrair esse abscesso. Já na primeira recorrência, eu tenho até então uma cicatriz, né? Até hoje, né? Uma falha, né, nessa mama, no tecido, bem pequena, mas quem sabe, o que passou sabe que risco, que marca é aquela, né? Fica parecendo aquela pele de durex, daquela cicatriz, quando a gente rala o joelho, assim, sabe? Uma cicatriz meio feia, assim. E aí, aquela foi a experiência que eu tive, assim, muito assustadora, porque movimentou a família inteira. Essa questão das orações que vocês estão falando, foram evangélicos, foram amigos espíritas, foram pedidos de oração, foi jejum, foi missa que foi apresentado, foi a família inteira, assim, numa união muito grande, né? Os meus pais muito ali preocupados, meus avós, meus tios, tias, assim, que são como mães para mim. E, assim, eu sou muito grata a Deus por essa família toda, porque no momento, é muito emocionante falar disso. Eu falo para vocês que, assim, nesse momento eu vou me despir da doutora, sabe? E no momento em que eu deitei, gente, por Deus, o negócio, ele era assim, ó, não tinha nenhuma. E era enorme. Parecia que eu tinha 3 mamas. Assim. O negócio inchou, inchou. Imaginem um furúnculo, só que o furúnculo, quando você imagina o furúnculo, você vê o buraquinho do furúnculo. Esse não tinha nada, ele era um caroço. E aí aquele negócio enorme, ele cresceu muito rápido, né? E aí, assim, a minha avó orando muito, pedindo muito a Deus, falando muito com Deus. A minha avó, assim, era uma pessoa, assim, de uma luz incomparável, sabe? Minha mãe também, uma pessoa, assim, que clamava muito a Deus com todas as forças, toda a fé, tem um conhecimento espiritual muito evoluído. E aí, até, assim, eu não tinha mais, né, nenhum recurso a não ser a cirurgia. Podem chamar de, ele ia cortar com bisturi, para mim, com 11 anos, aquilo era uma cirurgia. Eu ia tomar anestesia, então eu ia fazer uma cirurgia, certo? E aí eu fui, eu não conseguia mais usar o sutiã, nada, porque doía demais. E aí eu fui segurando a mama, né? Eu apoiava a mama assim. Às vezes até minha mãe ou minha avó ficava segurando para mim, porque doía qualquer coisa que relava, era uma dor horrível. E aí eu fui até o ambulatório, a enfermaria, lá onde o médico ia fazer o procedimento. Gente,
inexplicável. É inexplicável. A hora que eu deitei, que o médico falou, eu já estava vestida com aquele avental cirúrgico e tal, o médico falou, ó, eu vou tirar a sua roupa, tal, não sei o quê, foi me explicando tudo que ele ia fazer, não sei o quê. A hora que ele, assim, ele chegou perto, ele não chegou a tocar em mim, o negócio vazou. Ele rompeu, assim, por alguma fissura que não existia, e vazou uma secreção, e vazou, e vazou. Aí o médico se afastou e falou, não vou precisar operar. Era isso que a gente precisava que acontecesse. Que esse excremento, essa coisa que está aí dentro, saísse. Como não estava saindo espontaneamente, então a gente vai tirar. E foi isso que... Essa é a minha experiência. Né? E dali, então, ele foi, fechou com um curativo, com aquela espécie de cirurgia sem ponto, né? Porque eu era muito novinha, então existia muita coisa para evoluir ainda nos tecidos e tudo, então ele acreditava e realmente fechou. Não precisei tomar ponto. Mas assim, ele falou, eu não tenho explicação. Ele tinha acabado de me examinar. Não tinha nenhum, era a pele assim. Ele tinha acabado de me examinar. E ele ficou olhando assim, e o negócio escorrendo, escorrendo. Aí sim, ele foi, fez o procedimento, a limpeza, tudo, né? E aí, a hora que ele colocou a mão, assim, ele já tinha colocado a gás e tudo, aí saiu muita coisa. Foi uma limpeza realmente, uma coisa, né, de bastante cuidado ali. Mas eu tenho certeza também que, assim como a nossa amiga tem o sorriso de Deus, eu tive a mão de Deus ali naquele momento. Nunca mais eu tive nada parecido. Depois, com mais de 25 anos de idade, isso eu tinha 11, perdão, depois com mais de 25 anos de idade, eu tive uma impressão, mas aquele ginecologista da pedra na vesícula mandou fazer todos os exames e viu que não era uma inflamação numa questão ali de glândula, mas estava tudo bem, né? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês um feito essa semana, domingo, né? Em nome, né, em homenagem a esse nosso momento, ao momento que nós estamos vivendo da humanidade e a minha experiência, né? Eu fiquei muito comovida esse ano, não só por conta de ser um ano com uma marca maior, mas nós tivemos a experiência de 3 pessoas da minha família receberem tratamentos muito bons, e eu chamaria de a cura do câncer, embora nós sabemos que são pacientes oncológicos, tem que fazer todo esse acompanhamento, mas assim, elas estão muito bem, estão fora de perigo, já fizeram todas as cirurgias, as quimioterapias, então nós estamos vivendo um cenário muito bom nesse momento, né? Então, e foi em nome delas, em nome da cura que eu recebi, eu creio, em nome de Jesus, que nunca mais terei nenhum diagnóstico, foi então que eu decidi doar o meu cabelo. Parabéns. Então eu cortei meu rabinho, meu cabelinho estava aqui, eu cortei meu cabelo no domingo. Minha mãe cortou meu cabelo no domingo, agradeço a ela. Vou doar ele amanhã, já conversei com a moça, mas estão aqui os 20 centímetros do meu cabelo, graças a Deus. Aquele que em mim estava sendo um coque, vai servir para alguma carequinha, se Deus quiser, aí para trazer alegria de alguma carequinha que esteja triste aí nesse momento. Então, eu acho que se um dia isso tivesse acontecido comigo, eu tenho certeza que esse gesto mudaria muito a minha vida. Então, eu acredito que vai alegrar o coração de alguém, que vai levar alegria para o coração de alguém, eu tenho certeza. Né? Poderia ter sido eu a ter que fazer quimioterapia com 11 anos, e Deus, né, não que Deus não cuide das de hoje, mas naquele dia eu fui muito agraciada, então eu gostaria mesmo de abençoar, e amanhã eu vou entregar esse cabelinho aí, foi cortadinho, depois de quase 15 anos sem cortar o cabelo, aproximadamente 15 anos, só tirando as pontas, eu tive coragem pela causa, e eu vou doar o cabelinho aí pro pessoal, né, da ação que eu participei domingo, aí, da caminhada com a prevenção, né, que nós vamos trabalhar aí. E é isso, essa é a minha história. Bonita. Esse é meu cabelinho. Mas é muito importante a gente aprender a descansar na mão de Deus. A gente sabe que tem que fazer de tudo, temos que nos prevenir, a gente tem que fazer o autoexame, temos que nos olhar, que nos observar,
né? Mas para mim foi fundamental porque eu literalmente descansei nas mãos de Deus. Eu sabia que eu estava nas melhores mãos, com o apoio da minha família, a minha família do lado materno, que é sensacional. Eu tive apoio de primas, o carinho, a atenção, meu marido, minha filha, apesar de ter idade, teve comigo assim, ela amadureceu em um mês. E ela é de tanta importância hoje, ela, meu marido, e sou grata a Deus. E ele me cerca de pessoas assim sensacionais. Eu sou muito grata mesmo. E linda a sua história. Obrigada. Linda. Inclusive, uma das minhas familiares está online aí, está assistindo a nossa live. Eu não vou expor se ela não quiser, mas ela é maravilhosa, eu sou suspeita para falar. Aqui. Mas ela está online, ela está acompanhando a nossa live e está aqui. Eu vi palminhas dela aqui. Tem aqui, ó, alguns comentários. Ela está presente. Talvez tenha sido até para ela uma nova história, que essa parte da minha vida talvez ela não conhecesse ou não lembrasse. O Pena, mas é a gente aqui, meninas. O Pena aqui. Rômulo, eu também sofri com o câncer da minha esposa. A Fátima te conta a história, né? Ele teve um problema com a esposa também. Ele também né? foi um grande companheiro. Cuidou da Marli, da esposa dele. Olha, é de admirar, é de aplaudir em pé também a atitude do Pena. Tem aqui, ó, o Luca colocou assim, ó, Fátima lindona. A Tati... Meu genro! É meu genro! Aqui também tá a Tati Jéssica, colocou assim, Fátima maravilhosa, né? A Carla colocou aqui, ó, parabéns, doutora, pela causa nobre, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para dona Sônia agora. Dona Sônia, a senhora contou a história da sua amiga, né? Que foi um câncer bem agressivo. Como é conviver? Como é ser amiga? Como é o dia a dia de estar ao lado de uma pessoa com um diagnóstico tão pesado, numa questão tão grave como essa? A senhora passou isso. Fora a parte espiritual, claro, mas como é esse acolhimento, dona Sônia? Porque eu acho, vocês mulheres, vocês são muito unidas, né? Vocês são mães, vocês são filhas, vocês são parceiras, ao mesmo tempo, vocês cuidam da casa, vocês trabalham. Eu falei, tudo que a mulher se propõe a fazer, ela faz 10 mil vezes melhor que nós homens, né? Pena que nós vivemos num mundo machista ainda, mas com a graça de Deus tem melhorado muito. Eu gostaria de saber como que é, dona Sônia, esse relato dia a dia, como que é apoiar uma pessoa com um diagnóstico tão pesado como esse? Olha, não é fácil, porque você vai convivendo e você vê a pessoa só ali, você vê o semblante dela, a preocupação dela. Claro, ela... né, Travou. Volta, dona Sônia. Volta. Vou fazer aí um... Então, mas no dia a dia é aquilo que você ficava. Por exemplo, eu com ela, nós éramos muito assim, porque sempre a gente dependia muito uma da outra, o setor dela com o meu. Então a gente era muito ligada. Então, o que eu fazia? Como eu fiz quando a minha diretora esteve em depressão. Eu falava, Áurea, eu não consigo fazer sem você, eu preciso de você aqui, você tem que vir, eu não estou conseguindo trabalhar. Eu fazia isso para trazer ela, né, tirar daquela doutora Roberta, deve, claro, melhor do que eu saber disso. Então eu fazia a mesma coisa com ela. Rosa, você está bem? Ai, Sônia, tô meio assim hoje. Eu falei, ai, Rosa, mas a gente precisa lutar, a gente tem que ter força, porque eu tô precisando muito de você. Então eu jogava um monte de coisa em cima dela, sabe? Eu preciso, ai, Rosa, só você, que eu não posso contar com mais ninguém, só conto com você. Então eu dava aquele estímulo dela, sabe, assim, que eu precisava muito, que eu não conseguia fazer nada sem ela. E aquilo, ela sempre falava isso para mim, Sônia, você me ajudou tanto quando você falava que precisava de mim. Eu falava, meu Deus, eu tenho o meu problema, mas a Sônia também está precisando do meu trabalho, e eu preciso do meu trabalho, eu dependo disso também. Então, foi dessa forma que a gente conviveu,
ali, porque era dia a dia. Hoje, Rômulo, doutora Fátima, eu estou com esse problema com uma conhecida, aqui faz a sobrancelha. Foi diagnosticado câncer de mama, está marcada a cirurgia dela na Santa Casa, aqui em Araraquara, para dia 7 de novembro. E assim, o que eu estou fazendo para ela? Eu tenho que perguntar todos os dias para ela como que ela está. Por quê? Porque ela não tem ninguém da família aqui em Araraquara. A família dela é tudo do norte. E ela tá. Então eu falei, você conte comigo para o que precisar. Você vai fazer a cirurgia, vai precisar de alguém ficar com você. Hoje eu não tenho mais a minha mãe para tomar conta, eu vou, te ajudo, te levo no hospital, porque ela fala, Sônia, ela chora, todos os dias, Sônia, tá difícil para mim, tá. Imagina uma pessoa sozinha aqui, e a mãe, infelizmente, existem mães e mães, né? E a mãe diz, você tem que se conformar, você não é a única. Então ela está arrasada com essas palavras, né? Então eu falei, não se preocupe com isso. Pense em você agora, no teu problema, o que você vai fazer. Não se preocupe com isso. Eu estou aqui, se precisar ficar com você, você precisar ficar na minha casa para eu cuidar de você, eu vou te ajudar. Então eu estou passando por isso agora, com uma outra pessoa. Então eu falo, eu tendo saúde para ajudar, o que eu vou fazer. E todos os dias eu falo para ela assim, tenha fé, porque você vai passar por mais essa provação. E vai passar. Vamos confiar. Nós temos médicos, você foi tudo pelo SUS, ela está fazendo, encontrou médico bom que encaminhou rápido ela quando descobriu. Então eu falei, então, vamos atrás, não desista, vamos fazer tudo que é possível, né? Então, eu acho que é isso, a gente tem que procurar, sabe, conviver como eu fiz com essa minha amiga, levantar, enfrentar, vamos, estou junto com você, vamos em frente, e se eu tiver que passar por isso, você vai me ajudar também, entendeu? Eu acho que Sim. é a forma que a gente vai levantar a pessoa, né? Muito bem. A Roseli, a Roseli aqui, esqueci de dona falar Sônia, ela fez um comentário, ela Hã? colocou assim, ó, dona Sônia, se o médico da sua amiga for o doutor Wellington, ela está nas melhores mãos. Ela fez um comentário aqui sobre a sua amiga. Se o doutor for o doutor Wellington, ela está em grandes mãos. Eu vou ler alguns comentários aqui, tá? Que o pessoal fez. É que a live está tão... Gente, está tão leve, tá tão linda, que a gente quase não tem tempo para ficar lendo, mas eu vou ler aqui. A Lica da Mata colocou muita fé e emoção nessa live. Aí tem um comentário de um rapaz aqui, eu não conheço ele, mas ele fez assim, ó. Essa é minha querida esposa Fátima, te amo, é um tal de Marcos, eu não sei se vocês conhecem, tá? Tem também aqui um comentário do nosso amigo Sandro, colocou linda live. Aí o próximo comentário também eu não conheço quem é, ela colocou assim, ó, parabéns a todos por essa linda, por essa live tão importante. É a Flor Furini, você conhece, doutora, quem é? Minha mãe. Sua mãe. Tá aqui, deixa eu... É minha mãe. A Lica da Mata colocou, Amo. a família e os amigos são muito importantes no momento de diagnóstico. Apoie, sejam parceiros, colocou aqui. A Roseli fez a observação do médico. Quem mais? Isso, era isso. Os comentários já coloquei em dia. Então eu passo a palavra novamente para vocês, para a gente ir tocando. Gente, não tem pressa. Se alguém tiver com pressa, aí levanta a mão. Hoje eu combinei, doutora, com a dona Sônia e com a dona Fátima. Eu disse que até 11 horas, 11h50, elas poderiam ficar na live, tá? Então hoje a gente tem bastante tempo aqui hoje. A gente sabe como é que é. A minha primeira durou 2h10, eu não tenho dúvida. Mas não, meninas, eu não vou prender vocês todo esse tempo. A gente sabe que, né, ainda estamos só na terça-feira. Mas eu digo que, assim, esses comentários da Lica, com certeza, são comentários emocionantes. Lica é minha cunhada, né, muito, assim, sou suspeita para falar, porque uma amizade aí já de muito tempo. Nós temos uma amizade de antes de sermos cunhadas. E graças a ela, hoje somos cunhadas. E por aí vai, né?
Então, assim, nós temos sim essa questão do apoio. Esse comentário, vou pegar o gancho do comentário dela e dizer que, assim, é de suma importância essa rede de apoio, né? Para quem passou por esse cenário, para quem passou por todo esse contexto, a rede de apoio. Nessa rede de apoio estarão sempre, em primeiro lugar, os familiares, junto no primeiro lugar os médicos, né? Sem dúvida alguma o apoio psicológico, o apoio espiritual, né? A religião, seja qual for, é extremamente importante que a pessoa esteja exercitando a sua fé, que a pessoa esteja em contato com o seu divino, com o seu poder superior, com aquela entidade, com o poder de universal, com aquilo que ela acredita que pode ajudar, né? A fé, nesse momento, ela traz um renovo, né? Um refrigério muito grande para essas pessoas, né? Uma coisa que eu percebo bastante é que, assim, às vezes as pessoas falam para mim assim, eu acho que eu já não tenho mais forças, eu sei que eu não tenho mais força. E a gente nós conversamos, e eu falo assim, existe um espaço, existe uma área dentro de nós, existe uma área dentro de você, com uma reserva de força. Não, doutora, eu não tenho, você está ficando louca, não vou nem vir mais aqui. Não, 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 vamos conversar sobre isso. Para quem é pai, eu não tenho filho, mas tenho sobrinhos, né, e os amo de paixão, todos, as meninas, os meninos, todos. E assim, para os pais, essa minha pergunta. Quando você está com aquela gripe, com aquela dor de cabeça, com aquele mal-estar, o corpo todo fraco, a imunidade baixa, você está de cama, mas você tem um filho pequeno que se estrupia, estoura a cabeça na parede, no chão, leva um tombo, não sei o quê. Você não dá um pulo da cama e vai socorrer a criança? Na hora. Na hora. Então a gente tem uma reserva de força. É uma reserva que a gente não usa sempre, é um banco de reservas que está ali para emergência, que é a reserva de força, a reserva de vitalidade para o uso no momento de uma emergência. E detalhe, de uma emergência com aquele que é o nosso ponto fraco, sejam os pais, sejam os filhos. Então é naquele momento em que a gente acha que não pode mais, que a gente acredita que não pode mais, que a gente precisa saber. Algumas pessoas usam até alguns exemplos, por exemplo, está no seu ventre espiritual essa reserva, está no seu diafragma essa reserva, está no seu... Mas não estamos falando de um ventre só, o ventre feminino, ou algo que existe na mulher, né? Mas é uma reserva interior da pessoa. Exatamente. Uma reserva daquele ser humano, de uma condição. Por isso que pessoas operadas fazem, às vezes, alguns exageros e pula da cama para socorrer a criança que ia cair de cabeça do berço, e aí não podia, a mãe acabou de ganhar nenê, está com a cesárea aberta, mas achou que o nenê estava engasgando e saiu correndo desesperada. Essa é a reserva de força. É quando existe uma liberação de uma analgesia, de um analgésico natural maior no nosso organismo, liberado pelo cérebro, essa ocitocina sobe e a pessoa vai para uma guerra. Existe essa guerra dentro do ser humano. Então, por isso que quando a pessoa fala para mim, eu não aguento mais, dentro de mim tem uma resposta que diz, ela aguenta. Ou ele aguenta. Só precisa saber como ativar isso. E essas pessoas que vivem esse diagnóstico, que vivem esse mal do câncer um dia na vida, sabem do que eu estou falando. Sejam os testemunhos das pessoas que nós conhecemos, sejam os testemunhos das pessoas que temos aqui hoje na live. Né? Então, são situações que realmente, assim, elas mostram que nós podemos, eu vou tomar esse remédio, se existe uma coisa que eu estou para fazer mais mal que remédio, é a quimioterapia. Né? Então, assim, um momento em que a pessoa sofre uma degradação no estado físico é a quimioterapia. Então, assim, o que dizer sobre um estado de quimioterapia? Como que a pessoa reage a uma quimioterapia? Né? Então, aí, emendando esse ponto em um outro, falando um pouco sobre as características da parte psicológica, tem muito a ver com a maneira como eu lido com esse diagnóstico.
Se eu me entrego, o que é o se entregar? Né? O que essa pessoa está querendo dizer como se entregar? O se entregar é aquela pessoa que deprime, é aquela pessoa que não levanta, é aquela pessoa que não reage, mas hoje nós trabalhamos em prol da vida. Hoje nós trabalhamos em prol do atendimento online. Eu fiz um atendimento para uma paciente, que graças a Deus agora ela está bem, 10h30 da noite na sexta-feira. A família entrou em contato comigo, minha mãe tá, a filha dela dizia, doutora, minha mãe está na porta para ser internada na UTI, para ir para o centro cirúrgico fazer o procedimento do coração, e está tendo uma crise e não quer ser internada. E surtou e tal. O que eu posso fazer? Eu falei, dá o telefone que eu vou falar com ela. Mas, doutora, eu falei, é 10 anos, eu não estou perguntando que horas são, não quero saber, deixa eu falar com ela. Você já me mandou mensagem, eu estou ligando agora. Ela me mandou por escrito, eu liguei. Falei, põe o telefone na orelha dela aí que a gente vai conversar. Não foi o que eu disse, mas foi talvez o que ela precisava ouvir. Deu tudo certo, ela já recebeu alta. Segunda-feira, ontem, ela já foi para casa. Mas o que nós entendemos? Que é necessário um movimento, às vezes, de uma energia maior. Eu poderia me abster e dizer, eu não atendo sexta-feira, 10 horas da noite. Poderia. Quantas pessoas não devem fazer isso? Mas será que eu não posso ter um pouquinho de cuidado com aquela vida, com aquele ser, né, que naquele momento, talvez, só de um oi, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, eu vou estar aqui, segunda-feira a gente vai conversar. Talvez era só disso que ela precisava, amor, né, acolhimento. Então é isso que a gente precisa entender. Às vezes, esse discurso, às vezes muita divulgação, muito isso, muita rede social, muito isso aqui, acaba pecando nesse sentido, de falar qual é o verdadeiro sentido, é eu dar a mão, é eu estender a mão, é eu falar, olha, eu não consigo fazer essa cirurgia e tirar essa dor de você, mas eu vou estar aqui do seu lado, do começo ao fim e até depois. Depois que tudo isso passar, eu vou continuar. A contribuição da família é um item muito importante. A contribuição dos amigos, as pessoas da minha família que passaram por isso, elas tiveram uma rede de apoio de amigos impressionante. Pessoas que rasparam a cabeça junto na época que o cabelo começou a cair e fizeram o vídeo e falou, tô com você, pessoa, e raspou a cabeça na zero. Ficou carequinha junto na época. Pessoas que passaram por todo o contexto, pessoas que doaram muita coisa. Esse símbolo é um rascunho, essa doação que eu vou fazer, perto de tanta coisa que eu vi acontecer, sabe? E a união, aquela coisa para distrair a pessoa que estava fazendo o tratamento. Então, vamos fazer reunião, vamos fazer churrasco. Mas a pessoa não está podendo comer de tudo, então vamos nos encontrar, vamos nos aglomerar de alguma maneira. E uma das pessoas, inclusive, passou agora, está passando por esse contexto. Fez a cirurgia, está fazendo 1 ano, está voltando a trabalhar esse ano de 2022. Então, assim, nós vivemos uma enchente de notícias, sabe? Eu acho que todos os dias nós precisamos muito desse acolhimento, nós precisamos muito dessa atenção social. Hoje as pessoas estão tão preocupadas com que bandeira, com que cor, com que time, com que religião, e eu falo sempre, eu fico muito feliz de ver pessoas da minha família que não compartilham da mesma religião, mas acreditam no mesmo Deus, que compartilham de uma fé e estão aqui na live, estão participando, pessoas que estão assistindo, que me mandam aqui no particular. Que coisas são essas, que maravilhosas são as nossas palavras hoje aqui. Então, assim, é que isso possa chegar a mais pessoas, sabe? Que isso possa se estender a mais pessoas. Eu gostaria de perguntar para a dona Sônia se essa pessoa que ela está falando em questão aí de Araraquara, né? Isso. Se essa pessoa que está fazendo o tratamento pelo SUS, se ela está tendo acompanhamento psicológico, eu gostaria de saber. Não tá, doutora. Então, eu vou pedir para você pegar com o Rômulo. Rômulo, eu não vou poder dar agora, porque o meu telefone está preso numa gambiarra aqui. Você viu na hora que eu entrei na live, o avesso da live, que horror que tá. Então, assim, tá. Eu tô de turista aqui, gente. Eu sou hóspede. Então, imagina, casa quando você é hóspede, tá um conosco.
Tô de hóspede na casa de mamãe fazendo bagunça. Põe nas contas pra ela. Aí, eu vou pedir para você, dona Sônia, pede Tá. meu telefone para o Rômulo. Estou falando isso aqui em rede nacional, porque é uma coisa que eu não tô vendendo peixes, eu só acho que eu quero aproveitar a oportunidade. Eu quero doar uma hora do meu trabalho para essa pessoa, uma vez por semana, até que se resolva, tá? Então, Uhum. pede para o Rômulo o meu telefone, ele vai te passar. Se você já quiser mandar no chat aí, sei lá como aí para ela, pode mandar no WhatsApp, tá? Me procura, que eu quero fazer uma doação da minha hora de atendimento para essa pessoa, porque eu vi nas pessoas da minha família e não fui eu que dei, porque eu era da família, eu chorava junto, né? Então, assim, o que foi significativo, a diferença que foi a escuta qualificada, a diferença que foi no diagnóstico, na cura, no tratamento delas, o acompanhamento psicológico. Então, o que estiver ao meu alcance? Meu trabalho é 100% online, então, com certeza, nós conversaremos por celular, por vídeo, tá? Mas eu me coloco à disposição em prol do Outubro Rosa. Eu quero doar para ela, que está passando por esse contexto, dentro desse cenário, o meu trabalho. Então, se você se sentir, sinta-se na liberdade, tá? De eu fazer esse acolhimento para ela, eu estarei aqui à disposição, tá bom? Eu E agradeço, aí eu doutora. entro em Nossa, acordo com a agenda dela. Eu sei que a agenda dela é uma agenda cheia de exames, é uma agenda cheia de coisas, assim, 24 horas para fazer, dias que ela não estiver bem, dias que ela estiver em quimioterapia, semanas que ela estiver em recuperação dessa quimio, mas eu faço questão, porque eu vi o quanto isso é importante, eu vi pessoas me procurarem, pedindo indicação, pessoas da família que pediram indicação, pessoas da família que eu acolhi no primeiro momento e depois indiquei para continuar o tratamento com outras profissionais. Então, realmente é de coração. Eu gostaria de, assim como um dia a minha psicóloga atual abençoou, vamos dizer assim, como eu digo, a minha vida com doações de horas de trabalho, eu gostaria de abençoar e de doar horas de trabalho para essa pessoa, tá? Então, fica à vontade para dar meu telefone para ela, meu contato, meu Instagram, meu sinal de fumaça. E se ela estiver precisando de um cabelinho, manda ela correr, porque esse aqui, ó, é, Eu vou ler mais alguns. temos tudo, temos de terapia a cabelinho. Vou ler mais alguns comentários aqui, doutora Sônia Fátima. Tá aqui, ó, mais alguns comentários para a gente encerrar a live. Claro, já está com 1h30, porque a dona Sônia e a dona Fátima, a doutora Roberto, cobraram por hora e tá ficando caro pro papo de amigos. Então, a gente... A Anne Barbosa colocou, ó, cheguei para ver a lindeza. Anne Barbosa colocou aqui. É minha sobrinha, ó. Sobrinha, a Célia Vasconcelos colocou, tô aqui. Aí tem uma tal de Marta.Domi. Você conhece, doutora? Super mãe drasta. Aqui a Daniele, a esposa do Luiz Eduardo, que trabalha com a gente também, tá colocando palminhas aqui, tá assistindo a gente, Hélio Du. Aparecida Figueroa colocou muito boa essa... Conhece, dona Fátima? Amiga, grande pessoa. Dona Fátima. Muito boa essa roda de conversa. Vamos lá, Roseli, que é nossa parceira aqui, assiste toda terça-feira a nossa live, colocou assim, eu amo essa doutora Roberta, uma profissional que linda. maravilhosa e um ser humano incrível. A terapeuta Maria Santos, segurar na mão enquanto a pessoa atravessa o deserto. Parabéns, doutora. Fez a observação aqui. O Sandro colocou lindo gesto humano. No cabelo não posso doar. O Sandro ele não pode, né? Dona Fátima, Dona Sônia. Deus abençoe a todos. A Marta colocou um abraço. A minha amiga Lúcia também colocou aqui, a Lorena. Então, gente, eu vou passar a palavra para vocês novamente, para a gente fazer as considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a espiritualidade que nos permitiu fazer esta live hoje e de coração aberto. O simples gesto de amor, de caridade que a senhora doutora fez agora há pouco, para mim já valeu essa live inteira. O quanto é bom a corrente de amor, a corrente de caridade, quando a gente se doa, quando a gente tem luz no coração, quando a gente tem a verdadeira caridade. Essas lives que a gente faz com o intuito é sempre de alcançar um irmão,
um espírito que está precisando de uma palavra. Às vezes a gente aqui bate papo, a gente, claro, fala de coisas sérias, de espiritualidade, do Divino Mestre Jesus. A gente brinca um pouco, porque é para descontrair também as pessoas que nos assistem. Mas sempre quando uma pessoa é tocada, a gente já fica feliz. E no dia de hoje, uma pessoa está sendo ajudado pelo simples gesto de amor. Então, é o que a gente sempre pede às pessoas. As pessoas querem mudar o mundo, mas querem que as pessoas mudem. Não, você quer mudar o mundo? Comece por você. Você é a mudança. Se você muda, as pessoas ao teu redor também vão mudar. Então, as gotículas de amor espalhadas por esse mundo, por esse planeta, que passa por um momento tão difícil. Nós passamos por um momento de transição planetária, um momento onde a doutora mesmo falou, a questão de política muito, muito forte, as pessoas esquecem o essencial, que é o amor. O amor, fora da caridade, não há salvação. Não é a tua religião, não é a tua igreja, não é o teu pastor, não é o teu... Seja qual for. É as tuas boas ações, é o amor, o quanto você aplica de amor. Um bom profissional é quando ele faz com amor, com verdadeiro amor. A senhora é um exemplo de profissional. A gente nota quando você fala do amor. A dona Fátima está aqui também, é outra profissional maravilhosa, reikiana, uma pessoa maravilhosa, a dona Sônia. Por isso que eu insisti tanto que essas duas estrelas, viu, doutor? Elas virem, mas agora veio a primeira vez, não tem como mais negar, vai ter que vir. É verdade. Eu vou avisar o Matheus e o professor que acabou o papo de amigos, a partir de semana que vem é papo de amigas. Nós vamos acompanhar essas meninas. Então, Meninas, é um caminho sem volta. É apaixonante isso aqui. Doutora Roberta, a Sônia, a Fátima, de coração por ter aceito esse convite, por doar essas horas, por contar as suas histórias. Então eu vou passar a palavra para cada uma, mas já de antemão eu estou agradecendo. Agradecer a todas as pessoas que reservam um tempo da sua terça-feira para estar aqui com a gente, para escutar os nossos convidados, por participar. Então é muito importante. Mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando, a Érico, o Eduardo, o Luiz Eduardo, a Daniela, o Pena, a todos, a Roseli, todos que aqui estão, que sempre estão aqui nos prestigiando. Isso é muito importante para todos nós. Depois eu vou pedir ou para a dona Sônia ou para a dona Fátima, para nós duas fazer a prece final. Eu não sei qual que vai ganhar no Para o Ímpar aí, mas tudo bem. Tá? A dona Sônia, né, tá escolhida. Então pronto, a dona Sônia. Eu passo a palavra para você, doutora, depois a dona Fátima e a dona Sônia, para a gente fazer o encerramento da nossa live e a prece final. Tá, joia. Bom, eu já falei bastante, né? Só não posso deixar de agradecer a Deus, agradecer a bênção de ter essa oportunidade. É o que eu sempre falo. Muitas vezes as pessoas se preocupam com quantidade de pessoas que estão assistindo a live, mas eu sempre recebo feedbacks muito importantes, muito delicados, de 10, 15, 5, 18 pessoas. Então, eu sou muito apaixonada por esse trabalho, eu me sinto muito à vontade com vocês, quero sempre estar aqui, sempre que vocês sentirem necessidade, pode me chamar, a gente arruma uma vaguinha aí na agenda. E, assim, foi um prazer trabalhar com vocês hoje aqui, foi muito, muito gratificante, enriquecedor. Gosto muito, Fátima, de diagnósticos com resultados felizes, histórias de famílias que se amam, histórias de cura. Eu acho que essa é a minha visão na terapia, é dessa forma que eu trabalho. Eu acredito que a depressão, a ansiedade, que são os grandes pilares que eu trabalho hoje, trabalho 100% com adultos, né? Meu foco de trabalho é adulto. As minhas especializações são todas voltadas para o adulto, para o bariátrico, para a ansiedade, para o obeso, para o diabético, o oncológico. Então, assim, tudo que eu faço é em prol de entender o coração das pessoas que estão nesse sofrimento. Principalmente aquele sofrimento que nós não... aquela pessoa que assim, também você fuma há 50 anos, você procurou câncer de pulmão. Mas e aquele que nunca fumou e está com câncer de pulmão? Né? Então, assim, é aquele que a gente busca atender sem julgamento. Né? Então, eu fico muito feliz que você tenha um final feliz para essa doença, que ela não volte. Né? Peço a Deus que você seja muito abençoada, que cada célula boa se multiplique em você e sufoque se existir alguma célula ruim,
que nunca mais aconteça nenhum desarranjo aí para essa área, que você seja muito feliz. E parabéns pela família. Obrigada. E dona Sônia, eu conto com você, parabéns aí também pelo seu histórico, pelo seu contexto, né, tudo que você trouxe para a gente hoje. Obrigada também. E eu conto com você nessa nossa empreitada aí para cuidar dessa jovem, dessa senhora, dessa pessoa, tá? Não suma de mim. Não. Não me abandone. Não me deixe Agora fora da sua agenda. Tá? Mas agradeço de coração o carinho e o respeito de vocês pelo meu trabalho. E isso só me enche de amor, de vontade de fazer mais vezes, de estar sempre com vocês. E obrigada mesmo de coração. Da minha parte, eu quero agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, pela essa oportunidade maravilhosa. Eu tenho o privilégio de ter o sorriso da dona Sônia Rômulo toda sexta-feira, próxima. Mas, doutora Roberta, você vai estar sempre no meu coração. Muito obrigada pelas palavras. Eu quero dizer que tudo que eu passei foi que me direcionou ao reiki também. Porque eu e meu marido somos reikianos, a gente faz de forma voluntária e se a gente puder ajudar a quem quer que seja, a sua amiga, dona Antônia, nós estamos aqui também, pertinho uma da outra. Muito obrigada, Rômulo, pelo convite. Um abraço para o Matheus, para o professor. E em breve estaremos juntos novamente. Um beijo grande para todos. Obrigada à minha família que está acompanhando, a minha filha, meu genro, meus amigos e amigas. Então, eu vou agradecer, doutora Roberta, foi um prazer, sempre é um prazer, todas as lives que eu assisto, né, assim, maravilhosa mesmo, não tem, eu sou apaixonada por psicologia, sabe, era a faculdade que eu ia fazer, né, mas não deu para ser feita, porque eu fiquei grávida e eu tive um outro caminho, né, mas é assim, agradeço demais a insistência do nosso amigo Rômulo aí, né? Porque foi muito bom, né? Eu e a Fátima, a gente resistiu, mas enfim, aconteceu, né? E como diz a doutora Roberta, agora, né, tomamos aí a injeçãozinha aí, agora, né? Vamos ver se a gente pega, né, doutora? Foi picada. Eu agradeço, uma gratidão imensa, doutora Roberta, o Rômulo me passando, amanhã mesmo eu já falo com ela, porque, nossa, vai ser de muita importância para uma pessoa que hoje a gente vê que ela está se sentindo totalmente só, né? Então eu agradeço, assim, que Deus abençoe grandemente Amém, sempre. amém. E que, olha, não tenho o que falar. Então Amém. eu agradeço, viu? Manda ela correr, sexta-feira eu tenho horário. Eu vou entrar em... Manda ela correr, que sexta-feira eu consigo fazer o encaixe ainda, essa semana. Ah lá, dona Então, excelente, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos, o seu Alberto também colocou aqui, linda live, agradecendo todos aqui, a sua filha, dona Fátima, também colocou. A Lina Ferreira colocou assim, dona Fátima. Minha prima. Ela perguntou se é seu cachorrinho que tá latindo aí. Não, é da minha mãe. Mas a minha tá bem escondidinha, senão ela estaria fazendo uma festa aqui. Então é a da minha mãe que tá fazendo arte aqui. Eu vou pedir para a dona Sônia fazer a prece final. Depois da prece a gente encerra a live. Meninas, gratidão mais uma vez, muita luz, muita proteção a todos. Aos nossos amigos que sempre estão aqui. Dona Sônia, a palavra é toda com a senhora. Então nós vamos assim, depois dessa bênção que Deus nos deu de participar dessa live, onde aprendemos muito, eu vou assim agradecendo primeiramente ao nosso Pai Maior, agradecendo também aos nossos mentores, né? Meu, da Fátima, da doutora Roberta, do Rômulo, e todos aqueles que participaram dessa live. Agradecendo assim imensamente o nosso Mestre Jesus, que é o médico dos médicos e sempre estará
nos ajudando. E assim, agradecendo imensamente, eu vou dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, agora e sempre. Amém. 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 Eu vou agradecendo a todos os nossos parceiros. Eu vou Obrigada. a nossa live. Então, semana que vem, vocês que estão nos acompanhando, acabou o Papo de Amigos, é Papo de Amigas, as meninas tomaram. É Dona Fátima, Dona Sônia e Doutora Roberta. Eu e o Matheus vamos só assistir aqui e o professor vamos assistir a live. Tô brincando. Muito obrigado a todas. Obrigada. Obrigada aos meus amigos, familiares, companheiras de trabalho, todas as pessoas que participaram, que mandaram suas boas vibrações aqui foram recebidas e as energias estão muito boas. Estou renovada, graças a Deus. Bom. É muito bom. Nosso amigo aqui Sempre também, muito bom. acompanhando a live, o Toninho, agora que eu vi aqui, ele deu os parabéns aqui no final. Um abraço a vocês. Gente, vamos encerrar mais uma live do Papo de Amigos, agradecendo a todos, que a luz do Mestre Jesus abençoe e proteja a todos. Eu agradeço. E até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus, uma semana iluminada a todos. Para vocês também. Tchau, tchau, gente. Tchau. Ah, tchau.